Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o quarto ano do Colégio Emaús. Pessoal, vou iniciar essa aula com a correção das atividades que eu deixei na aula anterior. São as páginas 50, 51, 54, 57 e 58. Páginas 50 e 51. Compare a tela de Portinari com a fotografia a seguir. A tela de Portinari, gente, é uma pintura sobre tela, né, de 1959. E essa imagem representa uma colheita de milho, né, uma colheita agrícola mais tradicional, pode-se dizer. A fotografia é uma colheita de milho em Guararapes, mecanizada, né, com a ajuda de máquina, com maquinário, não é verdade? Que diferenças você observa entre as duas imagens? A diferença principal é o que eu já falei, né, gente? É a forma como é praticada a lavoura. Na tela de Portinari, a colheita ela é de forma tradicional. As pessoas estão lá manualmente fazendo a colheita. Na fotografia de Guararapes, a colheita ela é feita de forma mecanizada, com o aparato de uma máquina, né, com a ajuda de uma máquina. 3. Para você, que importância tem as atividades que estão sendo realizadas? As atividades realizadas, gente, é uma atividade agrícola, né? Essa produção agrícola é extremamente importante para a produção de alimentos que são indispensáveis à sobrevivência do ser humano. Então, a produção agrícola é extremamente importante para abastecer, né, as casas das populações, das pessoas com alimentos. 3. 4. Algumas dessas atividades é realizada em seu município? Qual? Bom, gente, quando a gente fala do município de Belo Horizonte, é realizado aqui no município de Belo Horizonte, né, a agricultura urbana. É aquela agricultura pequena, realizada dentro de suas casas. Essa atividade, ela é realizada principalmente na região metropolitana. O que é isso? Os municípios vizinhos a Belo Horizonte. Ela é realizada por meio do cultivo de hortaliças, frutas, dentre outros. Em alguns casos também, a criação de galinhas, a produção de ovos, né? Número 1. Qual a importância da agricultura para a sociedade? Produzir alimentos para a população e matérias-primas para as atividades industriais. A gente tem que lembrar também, né, pessoal, que a agricultura ela é importante também para gerar alimentos para os animais. A gente não pode esquecer disso. 2. Complete o quadro comparativo entre agricultura de subsistência e agricultura comercial. Lembrando, a agricultura de subsistência, né, pessoal, aquela agricultura familiar, conta com mão de obra da família, possuem técnicas mais rudimentares, técnicas mais antigas, né? Já a agricultura comercial é uma agricultura para atender o mercado, né, para a agricultura para exportação. Vamos completar o quadro, então. As técnicas utilizadas na agricultura de subsistência utiliza o trabalho familiar. Na agricultura comercial, o trabalho assalariado. O que quer dizer isso? As pessoas são contratadas para trabalhar nesse tipo de agricultura. O destino da produção. Na agricultura de subsistência é alimentar a família e trocar ou vender o excedente. O que é o excedente? É o que sobra da produção. Eles tiveram o plantio, fizeram a colheita, viram o que vai ser suficiente para manter a família, o que sobrar é o excedente, é o que vai ser vendido ou trocado. Na agricultura comercial é abastecer as indústrias, o mercado interno e exportações. Tipo de cultura, policultura ou monocultura? Na agricultura familiar de subsistência, predomina a policultura. O que é policultura, gente? É a produção de vários itens, de vários produtos. Poli vem de muitos. Então, é a produção de muitas culturas. Na agricultura comercial, nós temos a monocultura. A monocultura é a produção de apenas um alimento, né? É a produção de um alimento em uma grande área, em uma área muito extensa. E conta com recursos tecnológicos mais avançados, não é verdade?
Tipo de propriedade, pequenas propriedades na agricultura de subsistência. Na agricultura comercial, propriedades mais extensas, grandes propriedades. O grau de produtividade na agricultura de subsistência é baixo, a produção é pequena. Na agricultura comercial, a produção ela é maior. Lembra que essa produção ela é mecanizada, então ela não conta só com a mão de obra humana, né? Ela conta com a mecanização, com máquinas trabalhando no campo. Logo, a produção vai ser maior. 3. Que tipo de agricultura predomina no município onde você mora? Considerando Belo Horizonte, vai predominar a agricultura de subsistência, um cultivo urbano. Em cidades da região metropolitana, gente, a produção agrícola pode acontecer em maior escala. O que quer dizer isso? Sabe aquela verdura que a mãe, o pai de vocês, ou o avô, ou o tio, vai lá na banquinha e compra? Essa é a produção em maior escala. Não quer dizer que chega, gente, a ser uma agricultura comercial, mas é uma agricultura em maior escala e que vai para o mercado, tá bem? 4. Quais são os principais produtos agrícolas cultivados no seu município? De novo, considerando Belo Horizonte, né, hortaliças e frutas. Em alguns casos, algumas galinhas, alguns ovos, né? Que aí já vai ser a parte da pecuária, né? Não é nem da agricultura. 5. Complete o esquema e represente o ciclo produtivo de um produto agrícola do seu município. Aqui nós vamos fazer o ciclo produtivo geral, tá, gente? Preparo do terreno, plantio, manejo, colheita, armazenamento. E, dependendo da quantidade, depois dessa colheita e armazenamento, ele vai para a indústria, ele vai para o comércio, que depois vai para o supermercado, né, até chegar na nossa casa. Páginas 57 e 58. Que impactos ambientais as queimadas causam na natureza? Nós conversamos sobre os impactos da produção agrícola no meio ambiente, né? Vocês lembram que a queimada pode tornar o solo infértil, pode acabar com os nutrientes que estão nesse solo? E quando essa queimada também ela não é controlada, né? Ela pode atingir extensas áreas, levando ao extermínio, né, de espécies vegetais, de espécies animais. Podem reduzir a fertilidade do solo e, quando fogem ao controle, causam incêndios responsáveis pela perda de vegetação e morte de muitos animais. Escreva uma vantagem e uma desvantagem da agricultura comercial. Vantagem, produção em larga escala, né? A produção ela é grande. Facilita e aumenta a produção. Desvantagem, causa muitos problemas ambientais. Erosão, desmatamento, infertilidade do solo, compactação dos solos. Não é verdade? Marque X nos exemplos de degradação ambiental provocada pela agricultura comercial. Compactação do solo é uma delas? Sim. Baixo consumo de água? Não, na agricultura, gente, o consumo de água ele é extremamente elevado, tá? Erosão e assoreamento? Sim, é a erosão do solo e o assoreamento do rio. Lembra o que é o assoreamento do rio? Quando chove, a água ela desgasta o solo no processo erosivo, no processo de erosão. Essa terra, esse sedimento que é desgastado, que é desagregado, ele é transportado para dentro dos rios. Então, essa terra, ela vai ficar nesse rio e vai impedir a passagem da água. Isso que é o assoreamento. Alimentos sem agrotóxicos. Na agricultura comercial tem, gente, alimentos sem agrotóxicos? Não, né? Muito pelo contrário. Na agricultura comercial, a produção ela é feita em grande escala. Então, é necessário o uso de muitos fertilizantes, de muitos insumos agrícolas, né? Para que essa produção seja grande. Perda de fertilidade do solo acontece na agricultura comercial? Sim. Contaminação por agrotóxicos também acontece? Sim. Lembra que nós conversamos que os agrotóxicos que são usados na agricultura, esse agrotóxico, quando chove, né, ou quando a lavoura ela é irrigada, ele infiltra pelo solo e atinge, inclusive,
lençóis d'água, né? Lençóis freáticos. 4. Existe algum problema ambiental causado pela agricultura em seu município? Procure saber e anote no caderno. O município de Belo Horizonte, gente, ele é um município urbanizado, né? Uma capital. Então, a produção agrícola atual que existe na região, ela é bem reduzida. É aquela produção agrícola urbana. Então, os problemas ambientais, assim, né, como a gente vê em grande proporção, em grande escala, a gente não costuma ver em Belo Horizonte, não é verdade? Leia a reportagem e, em seguida, responda as questões. A reportagem, ela está falando sobre o uso de agrotóxicos na agricultura. Qual é a principal informação da reportagem? A informação de que muitos produtos agrícolas contêm agrotóxicos não autorizados. Lembra que eu falei para vocês que o Brasil é um dos maiores produtores agrícolas, mas é também um dos que mais usa agrotóxicos. Inclusive, o Brasil utiliza produtos agrotóxicos, né, que são proibidos em outros países. Que problemas os elevados graus de toxicidade dos agrotóxicos podem causar? Doenças neurológicas, pode chegar a causar câncer nas pessoas, dentre outros, né? De desregulação hormonal, problemas em relação à reprodução, né? C, porque a agricultura orgânica pode ser considerada uma atividade sustentável. Vamos lembrar que a agricultura orgânica, gente, é aquela que a produção ela é feita em menor escala. É aquela em que não há o uso de agrotóxicos. É aquela em que não há o desgaste do meio ambiente, não há degradação ambiental, né? Produz alimentos sem agrotóxicos, além de utilizar técnicas que conservam o solo e consomem pouca água. Finalizamos a nossa correção. Nós vamos iniciar a aula agora falando sobre a pecuária, que é uma atividade econômica também, assim como a agricultura. A pecuária, gente, ela tem como objetivo cuidar e criar, né, de animais. Mas para que cuidar e criar de animais? Qual que é o objetivo? Com qual intenção, né? Quando vocês comem carne, de onde que vem essa carne? Quando vocês comem ovo, de onde que vem este ovo? Então, essa é a pecuária. A pecuária ela vai se caracterizar pela produção de alimentos, pela produção da carne, pela produção do peixe e pela produção de laticínios. O que são laticínios? São todos aqueles produtos derivados do leite. Então, os laticínios são queijo, requeijão, mussarela, queijo cottage, dentre outros. No Brasil, são criados os seguintes rebanhos. Rebanhos, pessoal, é grupo de animais, tá? Bovinos, né, que são os bois, suínos, que são os porcos, muares, que são as mulas, os asininos, que são os jumentos, os ovinos são as ovelhas, os caprinos são as cabras e os equinos são os cavalos. Os bovinos, gente, o que eles fornecem para a gente? Carne, leite e couro. Os suínos, carne e gordura. Os muares, né, que são as mulas, elas servem, gente, como transporte de carga, né? E os asininos, burros e jumentos, também como transporte de carga, como força de trabalho, né? Lá na lavoura, aquela pessoa que não tem uma lavoura mecanizada, com tecnologia, né? Ele vai usar certos animais para ajudar no arado da terra. Os ovinos, que são as ovelhas e os carneiros, eles vão servir para a lã, né? A criação deles é voltada para a produção da lã, a produção do leite e a produção de carne. Os caprinos, que são as cabras, a produção ela é voltada para a produção de leite e a produção de carne. E os equinos, que são os cavalos, eles são criados também, né, com objetivos que vão desde a puxar carroças, né,
como transporte de cargas também, transporte de mercadorias. Além desses rebanhos aqui no Brasil, são criados outros rebanhos também. São os peixes, né? A piscicultura, as aves da avicultura, abelhas da apicultura, rãs, coelhos, inclusive até jacarés, tá, gente? São criados aqui no Brasil para o consumo da carne. E em muitos casos, ou em alguns casos, né, para o uso da pele de jacaré também. A pecuária, pessoal, ela pode acontecer de duas formas. Ela ocorre de duas formas no Brasil. Pecuária extensiva, o que que quer dizer isso? O próprio nome diz extenso, né? Usa um pasto grande, o gado ele é criado solto em um pasto, não tem aquele cuidado ali mais próximo com o gado. O gado ele vai se alimentar normalmente de gramíneas e vai ter um complemento da sua alimentação com ração. Esse gado, ele é criado com fins de comercialização, né? Ele não demanda grandes investimentos. Normalmente, esse tipo de pecuária, gente, ela corresponde a 90% das atividades agropecuárias do Brasil. E é o tipo de criação mais usado para o gado de corte. Gado de corte é para a carne, tá? Forma de pecuária, né, gente, é a pecuária intensiva. A pecuária intensiva ela é o contrário da pecuária extensiva, na forma de criar o animal. O animal ele é criado de forma mais confinada, em um estábulo, né, em um espaço menor. Esse tipo de pecuária não demanda grandes áreas, não precisa de extensas áreas para o gado pastar. A alimentação dele é controlada, as vacinas são controladas, existe a fertilização artificial desses animais, né? A inseminação artificial desses animais. A produção, gente, ela é maior. O gado, ele é criado, os animais, eles são criados com um cuidado maior. Nesse tipo de pecuária intensiva, utiliza-se a tecnologia mais avançada, né? Inclusive, até a temperatura do ambiente onde esses animais ficam, ela é controlada. Nos casos onde essa produção, ela demanda um cuidado maior, né, a pecuária intensiva. Nas regiões onde a produção da pecuária intensiva ela é maior, a criação conta com um nível de modernização mais avançado. A pecuária intensiva ela vai se basear na criação do gado em uma pequena área, usando de tecnologias e técnicas mais avançadas do que na pecuária extensiva, como a manipulação genética e inseminação artificial, com o objetivo de aumentar a produtividade. Na pecuária intensiva, gente, eu trouxe aqui para vocês um exemplo, até o produto, né, da criação desse animal vai ser de forma mecanizada. Como assim o produto? Aqui nós estamos vendo a extração do leite, né? A extração do leite de forma mecanizada. As granjas também contam com um nível de tecnologia mais avançado. As granjas, gente, são locais onde existe a criação de galinhas, de porcos. Nesses locais também contam com um cuidado maior com os animais. E todos esses locais de pecuária intensiva, gente, eles são fiscalizados pelo governo. Para quê? Para ver se a produção está de acordo, né, com a legislação e para verificar se não está havendo maus tratos com esses animais. Assim como a agricultura, gente, a pecuária ela também traz muitos prejuízos para o meio ambiente, traz muitos danos para o meio ambiente. Na região da Amazônia, a partir da década de 1970, houve um processo que chama-se expansão da fronteira agrícola. Neste processo, as terras na região amazônica elas ficaram mais baratas. Então, essas terras atraiu muitos fazendeiros. E quando esses fazendeiros chegam nessas regiões, eles vão iniciar a produção de gado, a criação de gado, né? O que eles vão fazer nessa região? Vai haver muito desastre ambiental, muita degradação ambiental. Vamos lembrar que é nessa região que está a floresta amazônica, a maior floresta tropical do mundo. Então, quando esses fazendeiros vão criar esses gados, eles vão desmatar.
o solo vai ser compactado. Além disso, nesse tipo de produção aqui, de granjas, na produção extensiva também, vai haver o lançamento de resíduos orgânicos, ou seja, as granjas onde se criam aves e suínos vão gerar muitos resíduos, como fezes, como restos de animais, penas, onde que esses resíduos são lançados. Vai haver também a diminuição da disponibilidade de água. Como assim, gente? Quando o gado ele vai pisoteando o solo, gente, ele vai pisando, 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 ele vai amassando o solo. Quando ele vai amassando o solo, diz que esse solo ele fica compactado. Então, quando chove, a água ela não infiltra, ela vai escoar superficialmente. E nesse processo, o lençol freático ele não é abastecido. Daí pode vir a faltar água, pode vir a diminuir esse recurso hídrico. Finalizamos então a nossa aula. Tem algumas atividades para vocês fazerem no livro de Geografia, páginas 59, 63, 64, 65 e 67. Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.